tarde, sejam bem-vindos aqui no canal. Você já deve ter sonhado com isso? Eu sou a Marta, a condutora desse canal. Gente, eu vim aqui pedir desculpa porque eu fiquei de postar esse vídeo ontem. Mas ontem eu fui no aniversário de duas primas minhas, muito queridas. E aí eu não consegui postar porque eu cheguei muito tarde. Então eu vou postar ele agora. E hoje eu gostaria também de deixar algumas coisas aqui claras, porque vai ser um sonho de vários tipos de opiniões, sabe? É um sonho, não chega a ser polêmico, mas ele é um tanto que cada um tem, sabe aquela coisa? Cada um tem sua opinião, cada um tem sua crença. Eu creio no Senhor, creio em Deus, creio em Jesus que está chegando, eu creio. É, eu creio em Deus. Agora, o restante das coisas, de etnia, de religiões, assim, eu procuro agora não, não dar muito palpite, porque cada um tem a sua fé, não é verdade? E eu respeito todos eles, todos. Não tenho, não faço distinção, né? E aí, o sonho que eu tive é um tanto polêmico, é, até para mim, que não tem aquela coisa de bandeira, né? Eu não tenho uma bandeira levantada sobre isso, mas eu vou contar para vocês e eu gostaria muito que vocês deixassem o comentário de vocês aí sobre isso, tá? E também aproveita para curtir se vocês gostarem, compartilhar se vocês acharem interessante que alguém conheça. E também se inscrever no canal e apertar o sininho, tá? Para vocês verem os novos conteúdos. Porque assim, o YouTube, ele vai dar um retorno para mim e vai mandar os meus vídeos se ele entender que tem um assistindo, que tá vendo, entendeu? Então, quando vocês curtem, quando vocês comentam, quando vocês compartilham, isso ajuda muito a engajar os vídeos e ajudar também a pessoa que tá ali, né, batalhando, correndo atrás para poder passar para vocês um conteúdo, um tanto assim, o meu, né, um conteúdo legal, que é leve, tranquilo, e é isso aí. Então, curta, compartilha, comenta, se inscreva no canal e aperte o sininho. E vamos lá, senta que lá vem a história. Foi assim, eu já morei numa cidade longe de São Paulo, né? Eu fui criada no interior e morei nessa outra cidade próximo onde eu fui criada. Não vou falar nomes, né? Pra não, assim, não causar polêmica, tá? Mas nessa cidade eu tive um relacionamento, eu tive um namorado que quase foi meu noivo. E eu fiquei muito ligada aos pais dele, e os pais deles ficou muito ligado a mim. E infelizmente não deu certo, cada um foi pro seu canto. E aí, depois de um tempo eu me casei, ele também se casou, cada um foi pra sua vida, tal, blá blá blá, que vocês conhecem. Aí, eu já sonhei com a mãe dele algumas vezes, né? Mas nada comparado ao que eu sonhei anteontem. É, porque se eu tô postando hoje pra ser postado ontem, então foi anteontem. Eu sonhei que eu tava na casa desse meu ex-namorado, desse rapaz. Mas na casa que ele vive hoje, com a mulher dele, com o filho. Eu nunca fui lá, não sei como que é, não faço ideia. Mas a casa era dele. Eu tinha algumas visitas lá. E eu estava lá com a mãe dele, que já está falecida. Ela já é falecida há alguns anos. Inclusive, quando ela faleceu, eu sonhei com ela. E eu não sabia que ela tinha falecido. Aí eu consegui entrar em contato com ele e falei: "Ah, eu sonhei com a sua mãe, assim, assim, assim". Aí ele: "Ó, minha mãe faleceu". Aí eu levei um choque. Bom, aí quando foi esse sonho de agora, de anteontem, eu estava na casa dele e a mãe dele estava comigo. Eles não me viam, mas eu via todos eles. E eu não cheguei a ver ele, eu vi as visitas e a mãe dele, eu não vi ela assim, corpo presente, mas eu vi
a voz dela, a presença dela. Sabe quando você tá com alguém assim do seu lado, que você não tá vendo, mas você tá vendo que a pessoa tá ali? É nesse sentido. E ela me dava um colar dele, assim, uma correntinha com um monte de continhas. Vocês lembram que antigamente que os homens usavam um colarzinho bem justo assim na garganta, com aquelas miçangas assim, acho que era de porcelana, assim, redondinha? Então, aí a hora que eu peguei isso, estourou, quebrou. Aí eu vi que aquilo espalhou. Aí eu falei, meu Deus, eu quebrei. Aí ela falou o seguinte pra mim: não tem problema, é algo bom. Não, ela falou assim: não tem problema, algo muito bom tá vindo por aí. É algo muito bom tá vindo por aí pra ele. Eu falei, ai, que susto. Eu pensei que eu tinha estragado. Aí ela falou, não, você não estragou nada. E aí, quando eu olhei do lado, tinha um ser. E ele tava bem assim, agachado no chão, perto de umas mesas. E ele tava bem encolhido, assim, olhando. E eu fui me aproximando dele. Aí ele gritava bem alto e falava: tira essa luz de perto de mim, tira essa luz de perto de mim. E aí eu olhei para baixo assim, eu vi minha roupa como uma camisola branca, que ela parecia que estava ligada no 220. Era bem forte a luz. E aí eu estendi as mãos, uma assim e a outra assim, fazia assim, na direção da cabeça dele. Minha mão estava quente, minhas mãos saíam uma energia quente e vibratória. Como que era? Eu vou descrever a vibração porque eu senti. A vibração não era visível, mas era audível para mim. Eu ouvia sutilmente aquela vibração. Sabe quando você põe areia num lugar e aí você toca aquele tom bem alto e a areia treme? É aquele sentido ali. Eu ouvi. E aí eu chegava perto. Quando eu cheguei bem perto, que eu botei a mão aqui, não encostei nele, eu não podia encostar. Eu coloquei aqui e a outra aqui assim. Isso aqui. Aí eu falei assim pra ele. Aí ele me olhou. Quando ele me olhou, gente do céu, eu nunca tinha visto aquilo. Gente, eu fiquei. Assim, quando eu acordei, eu fiquei impressionada. Não no sonho, no sonho eu não ficava, porque parecia que pra mim era tudo muito normal aquilo. Mas quando eu acordei, eu falei, o que era aquilo? Porque não era um homem. Era um homem. Tinha braço, perna, corpo. E as roupas, gente, pra ser bem sincera, eu não consegui ver. Porque ele estava muito encolhido, eu só conseguia ver as pernas dele e os braços assim. E ele fazia assim pra mim. Eu vou descrever o olho dele. Quando você pega e joga a luz no olho do gato, não fica aquela coisa verde lá dentro? O dele era cinza aperolado com branco. Quando você pinta a unha e passa aquele esmalte metálico, que você vem com aquele imã e não fica aquela, aquele brilho estranho assim, não fica? Era assim o olho dele, sabe? Estilo bolinha de gude, naquele jeito ali. E aquilo fazia um mesclado assim. Aí eu olhava e ele olhou pra mim daquele jeito. Era bolinha de gude mais grande, maior que o meu. Aí eu peguei, olhei assim e coloquei a mão aqui, outra aqui. Ele deitou a cabeça, porque eu fazia assim, ele deitava a cabeça. E ele foi ficando cada vez mais no chão, porque eu, com as minhas mãos, eu fazia ele se encolher cada vez mais. Eu não deixava ele ter nem um segundo de uma chance de força. Eu tirava a força dele. Eu não deixava, eu não permitia que ele tivesse força. Aí eu falei assim para ele: deixa eles em paz. Segue teu caminho e deixa eles em paz. Vai vir uma equipe, vai te pegar e você vai seguir com eles. E você deixa ele em paz. Com a mão aqui assim, deixa ele em paz.
pegue seu caminho e deixe ele em paz. Vai vir uma equipe, essa equipe vai te levar e você não volte mais aqui. Aí ele se encolheu tanto que ele ficou deitado no chão. E, gente, realmente veio alguém, veio uma equipe. Eu não vi, porque aí já era uma outra dimensão. Ele já estava em outra dimensão, ele já não estava mais ali comigo ali. Ele estava em outra dimensão, ele foi para outra dimensão. E aí a equipe pegou, uma equipe, gente, pegou ele sem pegar na mão. Ele simplesmente se levanta e vai com essa equipe. Ele obedece, porque ele não tem, assim, ele não tem outra alternativa, ele não tinha escolha. Eu imobilizei ele de tal forma que ele não teve escolha. E a equipe veio não para mobilizar, porque ele já tinha sido mobilizado. A equipe veio não para detê-lo, porque eu já tinha detido ele. Ela veio para simplesmente catar ele e levar para onde ele tinha que ir. E de forma que ele não voltasse. E se ele tentasse escapar de onde ele estava, era para ele não voltar ali. Porque eu já tinha dito para ele que não era para ele estar ali. Eu não estava brava, eu não estava alterada, eu estava calma, tranquila, e eu vi as minhas mãos, essa mesma, só que estava sem esmalte. Estava sem esmalte. E não estava, como eu tenho TDAH, então eu sou um pouco agitada. Eu não estava, eu estava plena, tranquila, uma paz que eu não sei descrever. Aí eu retornei para a mãe dele, do rapaz, né, do dono da casa. Gente, ela foi para a cozinha dele e começou a preparar um alimento. Só que não era um alimento comum. Era um alimento espiritual. Eu fiquei impressionada quando eu acordei e lembrei dos detalhes. Ela manuseando, não manuseou numa panela, não manuseou num prato, numa travessa, não. Ela manuseou uma porção de energia nas mãos, ali em cima daquela mesa, daquela pia, porque ela levava, mexia assim, e ela fazia um alimento que eles iam comer sem saber. Eles iam comer aquilo. A família dela, que seria o filho dela, a nora, o neto, ia comer aquilo. E era para ele comer. Era como se fosse uma medicação, eu não sei. Era uma medicação. E eu não estava entendendo, assim, quando eu acordei eu não estava entendendo nada. Mas no sonho eu entendi tudo. No sonho, era como se ele fosse ser desintoxicado da presença daquele ser que estava lá e que estava atrapalhando a família de alguma forma. E ali eu sabia disso, mas quando eu acordei, eu não sabia. Eu não tinha noção do que estava se passando, o que tinha acontecido. Porque, como eu falei para vocês, eu não levanto bandeira de religião, eu não faço. Não, não defendo. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, é tudo que eu tenho na minha vida. E eu não vou em templos, não vou. Já fui muito. Já fui procurar, já passei por vários. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia eu decidi ter uma vida bem, porque eu não me senti bem, vi muita. Deixa pra lá, gente. Isso é pra outro dia. Mas enfim. Eu não, nunca trabalhei, vamos dizer assim, espiritualmente daquela forma que foi trabalhado ali. E aí eu acordei, e quando eu estava entre acordando e dormindo, ela me falou: fala para ele o que aconteceu aqui. Então eu entendi que quando ela falou isso para mim, ou seja, eu quando tô dormindo, então eu vou, agora eu vou até perguntar para vocês, eu vou fazer um tipo de trabalho assim? A minha missão é essa? Quando eu durmo, eu saio para
outras dimensões, porque eu vou contar os outros sonhos para vocês. E eu vou para outras dimensões, eu vou para outros lugares, eu vou. É tanto que aquela menina, daquele vídeo que eu falei, da menininha, que eu fui lá no térreo pegar ela, que eu consegui tirar ela pela janela e veio aquele orbe, aquela esfera, e ainda me perguntou por que você é diferente dos outros. Então, ela não foi a única. Eu já tive vários sonhos de ajudar outras crianças. Crianças mesmo, não é pessoas adultas, não, é crianças. Eu acredito que essa coisa aconteceu por causa da criança que tem dentro da casa dele, do menino, né? Não sei, porque eu tô perdida. Eu tô contando aqui pra vocês o sonho que eu tive e eu tô perdida. Mas eu acho que alguém de vocês aí já deve ter sonhado com isso. E vocês devem saber o que se trata. Então, se vocês puderem me explicar o que aconteceu, eu vou ficar grata, porque eu realmente eu não sei. E eu só sei assim que quando eu durmo, é como se existisse duas Martas. Aqui é uma e quando eu durmo, eu sou outra Marta. Eu sou uma Marta que tem maturidade, coisa que eu não tenho. Eu sou uma Marta que tem uma paciência que não é desse mundo. Eu tenho TDAH, eu não tenho paciência. Aliás, eu não tenho TDAH, eu tenho TDAH, que é TDAH com um pouco de autismo. Eu tô fazendo tratamento, viu, gente? Não se preocupe. A minha psiquiatra. Eu falei com ela esses dias, eu falei com a psiquiatra. Eu falei pra ela, eu falei assim, olha, eu tô funcionando bem agora. Eu tô funcionando bem, eu tô conseguindo. A minha dificuldade é só executar, que é o mal de TDAH. Mas enfim, gente, eu não sei como que é isso. Não faço ideia. Se alguém aqui souber, por favor, se vocês puderem me explicar o que foi aquilo. Aquele alimento. Era uma massa bonita. Era um maná. Sabe o maná? Era um maná. Bonito. Muito bonito. Era bonito. A minha roupa era bonita. É bem... Gente, tremeu aqui. Tremeu. O meu prédio tremeu. Fez... Ai, credo. A minha roupa era... Vou mostrar. Assim. Tá vendo? Ó. A minha roupa era assim. Desse jeitinho. Nesse modelo. Nesse naipe. Minha roupa era assim. E minha mão, é como eu falei, ela... A minha mão, ela soltava uma energia, um calor e uma vibração que eu escutava, era audível para mim. E aquela energia mobilizou aquele ser de um jeito. Eu falo ser porque não era um homem assim igual a nós, não era. E eu falo ser por conta disso. Eu imobilizei ele de uma tal forma que ele não teve outra alternativa a não ser ter que ir embora. E quando eu falei que a equipe estava chegando e ia levar ele, era para ele seguir o caminho dele, então ele não ia para lugar assim de prisão. Ele tinha um caminho. Ele tem um trajeto que ele é dele, do lugar dele. Ele tinha que voltar para o lugar dele. Entenderam? Não é... Ah, era um espírito obsessor. Não, porque o espírito obsessor ia ser preso. E eu fui muito clara, segue o seu caminho. E vai vir uma equipe aqui que vai te acompanhar e vai te tirar daqui e vai te levar. E realmente a equipe veio. Eu não vi a equipe, porque ele já estava em outra dimensão. Então, dali eles levaram ele para um outro lugar e ele estava totalmente dominado. Ele não tinha como se defender, como sair, como... Não tinha. Ele só tinha que retornar pro canto dele. E quando eu acordei, ela falou, entre acordada e dormindo, ela falou, conta pra ele. Então, alguma coisa
Com certeza tá acontecendo e foi quebrado, isso é óbvio, e eu tinha que contar isso pra ele entender que a mãe dele estava ali. Aí vocês vão perguntar, você contou? Contei, mandei uma mensagem, não sei se ele leu, porque assim, eu não gosto de ficar mantendo muito contato. Primeiro porque o assunto é muito delicado, né? E eu não tenho conhecimento. Aqui eu não, lá eu tenho, porque eu vi que eu não era uma pessoa qualquer. Eu vi que eu não era a Marta, eu era um ser diferente. E eu tinha autonomia para fazer aquilo que eu estava fazendo. E eu tinha autorização, eu tinha poder para aquilo. Agora, gente, eu não sei o que é, então eu gostaria muito que vocês me falassem. Então, eu contei para ele, não sei se ele leu, espero que leia, espero que fique tudo bem. E é isso que eu tô falando. Eu não tô aqui levantando bandeira de religião, de ideologia, de espírita, de nada. Eu tô aqui mais perdida do que segue tiroteio. Pra ser bem sincera, eu tô mais perdida do que segue tiroteio, porque eu não sei falar pra vocês o que foi que aconteceu ali. E assim, os meus sonhos são realmente. Gente, quando eu falo pra vocês que eu tenho cada sonho louco, que eu falo, como que eu fui fazer isso? Como que eu fui parar ali? O que que eu tava fazendo ali? E o interessante é que é como se fosse duas pessoas. Aqui e lá é totalmente diferente. E quando eu conto esses sonhos pra vocês, algumas coisas eu sei do que se trata, outras não. Então, quando eu não souber, eu vou comentar com vocês que eu não sei. E vocês podem ficar à vontade de falar pra mim referente o que é sobre o assunto, sabe? E pode comentar, pode falar, Marta, olha, é isso, isso e isso. Eu vou estudar. Vocês me dêem uma referência de estudo para eu poder procurar saber, pesquisar tudo certinho. Porque eu fico meio perdida. E quando eu acordei com uma fome. Gente, eu tinha. Antes de dormir, eu sempre faço uma ceia, né? Eu tomo um chá com uma bolacha. Aquela noite eu tinha tomado chá, tinha comido bolacha e umas torradinhas. Então eu não tava com um estômago vazio. Mas, gente, eu tava com fome. Eu vou apagar essa luz que tá me queimando aqui. Ah, mas também ficou muito escuro, né? Eu tava com fome, eu fiquei com fome. Olha, agora ficou colorido. Ai, que bonito. Eu tava com fome, gente. Eu fiquei com fome e. E aí. Ai, tá muito quente. Gente, isso aqui é coisa. Eu sou assim, viu, gente? Não repara, não. E aí eu fiquei com fome, acordei, fui tomar meu chá, porque, né? Fui tomar meu chá, fui comi tanta bolacha, comi tanto cream cheese, eu comi bolacha com manteiga, bolacha, ô Zequinha, bolacha com cream cheese, bolacha, eu me acabei, tomei 2 copos de chá, vocês acreditam? Copo não, xícara, porque a xícara não é grande, eu tomei 2 xícaras de chá, vocês acreditam? De tanta fome que eu tava, cansada, com fome. Eu falei, gente, que loucura. E nisso, olha como que é. Eu estava com uma situação que eu tinha que resolver. Olha, lembrei disso agora. E estava muito difícil de ser resolvida. Muito difícil, muito, muito, muito. Mas estava muito complicado de se resolver. Vocês acreditam que eu acordei, comi? Não, minto, eu não comi. Eu acordei com muita fome, mas entraram em contato comigo para resolver a situação. Ali, naquela hora, eu não tinha tempo, eu tinha que correr pro lugar. E levava 1 hora daqui até lá. Depois eu fui. E resolvi. E voltei. E eu não acreditava. E aí eu fiz aquele vídeo lá que eu falei, gente, tá no forno. Vai sair um vídeo quentinho. Pode dar uma olhada lá no Shorts. E realmente, foi naquele. Você vê como que é? Eu fui lá, resolvi, voltei para casa, aí eu tomei 2 xícaras de chá, comi bolacha, comi. E eu não tinha ligado a situação. É verdade. E eu consegui resolver o negócio. Vocês vê como que é. E é isso aí, gente. Esse foi mais um sonho. Eu espero que vocês tenham gostado.
E se vocês gostaram, curta, compartilha, pode comentar, mas por favor, comenta para me explicar se você sabe do que se trata e como que eu devo pesquisar isso. E aperte o sininho e se inscreva no canal, tá bom? E muito obrigada pela paciência, mais uma vez, desculpa pela demora do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado muito. E haverá mais vídeo como esse, já tô preparando o roteiro, já tem alguns outros que eu já anotei Olha, gente, tem a Cidade do Carvão. A Cidade do Carvão é incrível esse sonho, vou contar pra vocês. É incrível, é uma coisa fora do comum, mas eu vou contar. E tem outros sonhos também que aconteceu. Eu sou uma viajante, eu acho, uma viajante de sonhos. Eu vou pra um monte de lugar e vou consciente. E já me peguei voltando para casa, fazendo a curva ali da rua. Só que eu não andava, eu vinha flutuando. Eu peguei isso. Você vê como que é, né? Conto um dia para vocês também, tá bom? Até lá, gente. Eu quero que vocês fiquem com Deus. E muito obrigada por tudo. Obrigada por assistir esse vídeo. Curta, compartilha, comenta e aperte o sininho e se inscreva no canal. Até mais, gente. Tchau!